E aí, gente, era nem ciência aqui. Essa é a aula 30 do nosso curso sobre Introdução à Economia. E hoje a gente vai falar sobre uma tese do Stefan Borsozoi, que é um dos fundadores do Tibia. Então, fundadores Tibia. Depois ele ficou mais na parte de no financeiro, não sei onde ele está agora. E ele escreveu uma tese de 2007 de Microeconomics, ou a Macroeconomia. Economics of Virtual Worlds. Virtual Worlds. Em 2007. Foi uma tese de mestrado dele. Pela própria Ubisoft de uma universidade da Alemanha. Eles são da Alemanha, né? O time da Alemanha. Tem a tese também dele de bacharelado, que é mais sobre uma questão voltada à ciência da computação. Mas essa foi a tese de mestrado dele. Tem no Scribd, então tem como você baixar no Scribd. Eu tenho ela salva no meu celular. Eu li ela de novo pra dar a sala. Já li ela algumas vezes, já fiz vídeo no canal sobre. Essa tese, na minha opinião, é a melhor tese em toda a história de economias sintéticas, porque ela tem dados reais, né? Então, como ele trabalhava no Tibia, um dos fundadores, então ele tinha dados reais sobre a economia do Tibia. E esses dados reais, tipo, permitiram uma análise mais contundente, né, com dados reais, né? Então, primeiro, um dos pontos que ele coloca é a forma que um MMO funciona. Por exemplo, você tem no MMO players, daqui do próprio artigo dele. Você tem os players, você tem os mercadores e a natureza. Você tem os mercadores, ou merchants, NPCs da vida, né? Que vende coisas. Você tem a natureza. Natureza são os recursos que tem dentro do jogo. Em relação a gathering, coisas que você pode pegar, loot dos players, dos jogadores ou dos monstros. E você tem uma relação da natureza de loot. Loot é o que cai de monstros ou que você pode achar durante no mapa do jogo. Tesouros e recursos, frutas e recursos naturais. Tesouros, comida, frutas e recursos naturais. Você pode coletar, por exemplo, no web online pode ser madeira, pode ser minérios, ferro e etc para fazer itens. Então tu pega no mapa do game, em lugares específicos na natureza do jogo. Criado, obviamente, de forma sintética, obviamente. Tu tem o loot. Todas essas coisas aqui, mais equipamento antigo, old equipment. Então, equipamento antigo. Tudo isso daqui que a gente já viu aí. Os players vendem isso para os mercadores. São NPCs. E os mercadores, eles provêm pro player equipamento, munição. Por exemplo, quando você é paladino no Tibia, você tem que comprar lanças, por exemplo. Isso vira, e poções, isso vira um cálculo de custo. Então, tu tem que fazer um cálculo de custo em relação às lanças que você compra, poções, etc. Necessárias para fazer hunting, para você caçar monstros, etc. Fazer quests. E você, porque elas deterioram, né? Elas não são infinitas como no OT, por exemplo. Eu escrevi errado. E esse custo vai ser subtraído do seu lucro. Então, se você, por exemplo, faturar, né? Se eu faturar, por exemplo, na venda de coisas pro mercador, 50k em gold, só que meu custo foi de 25k, então meu lucro é 25, entende? Então o seu custo de produção, ele é dado pelos itens que você precisa. Você pode comprar para jogadores também, tá? A um preço menor do que no mercado dos NPCs. No Tibia, no caso, né? Tu tem custo de transporte, no Tibia é baixo, né? Pra você ir de barco para outros lugares. Não é muito alto. Também é um custo, querendo ou não. Se fosse maior ia ser impactante. Comida. Você precisa às vezes comprar muita comida que você não pega de monstros o suficiente. E além disso, tu pode também relacionar a casas, né? Porque você pode alugar casas. Não, alugar não, você pode comprar casas, né? No jogo. O que é muito conhecido por isso é o Elden Ring, não, perdão,
o Skyrim Online. É muito conhecido por fazer casas bem interessantes, com bastante customização. E você tem também a deteriorização. Deteriorização e uso. Isso daqui difere para alguns jogos, tá? Sabe por quê? No New World, por exemplo, você tem um problema. Não um problema pra mim, pelo menos. Acho que aqui minha caneta já foi. Eu tenho um problema. Eu não joguei New World, tá? Mas eu vi uma thread no Reddit falando sobre isso. Acho que no Reddit e no próprio fórum, acho que do jogo. Eu acho que é no fórum do jogo. Eu escrevi sobre essa questão também. No New World tem uma questão de deteriorização em que as pessoas estavam discutindo se seria mais interessante, por razões de inflação, que eu já vou explicar, que os itens deteriorassem. O que significa isso? Por exemplo, a espada que você usa no jogo, ela quebra eventualmente e você tem que consertar, ou você compra outra, ou dropa de monstro outra, de players ou de mercadores. Essa deteriorização, elas cria uma escassez de itens, porque eles acabam, como é na vida real, entre aspas. Então, uma coisa mais real. E isso cria uma demanda maior por itens, porque eles não são infinitos. Então, aquela lança que você pagou 300kk, você vai ter que comprar de novo eventualmente. Isso cria uma maior demanda por itens e controla um pouco a inflação do jogo. O problema é que alguns jogadores não gostam disso. Acham que é muito penalizador para os jogadores isso. Outra questão do New World era impostos, né? Eles tinham impostos territoriais. Acho que aqui minha caneta também já foi. No New World você tinha impostos territoriais. Impostos territoriais. Nessa thread é muito engraçado. Eu vou tentar deixar na descrição, vamos ver se eu consigo. É muito engraçado porque os caras estavam reclamando que o New World virou um simulador de impostos, né? E parece que facções poderiam cobrar, dominando certas regiões, elas mesmas cobrar impostos, né? Então, tipo um kid lá de, sei lá, de 10 anos que colocava 300% de imposto, vamos supor, entre aspas, e o cara tinha que pagar. Tipo, nada a ver. Então, tinha um jogador que falava que ele era um jogador casual e ele tinha que jogar só pra pagar o imposto da casa dele. Porque era um bagulho semanal, parecia, né? Aí as pessoas falaram, esse jogo tá virando um simulador de imposto. Os caras estavam reclamando. Tem uma thread enorme, só os caras reclamando sobre como o New World virou um simulador de imposto. Então, é uma forma de queimar dinheiro do jogo. E o Boris Sozou, ele fala sobre essa questão. Sobre quando é necessário que por exemplo, os itens que vão para mercadores, o mercador, ele deleta do jogo. Então você tem uma coisa chamada burning, muito comum em criptomoedas, por exemplo. Burning é basicamente coisas que são destruídas, seja capital, porque o que você paga para mercadores também é destruído do jogo, e também os itens também. Como você tira essas coisas do jogo, pela utilidade marginal que também reina aqui, basicamente tu decresce a quantidade de itens no mercado, gerando deflação em relação ao valor. O que é bom, porque a pior coisa que você pode ter num jogo é inflação. E eu vou falar as causas de inflação ainda mais interessantes em outra aula. Então, no geral, você tem a relação da natureza, então, o que os jogadores podem coletar, e o vídeo que a gente viu anteriormente ilustra isso daí bem. Os jogadores que interagem com a mesma, matando monstros, coletando itens, caçando, pescando, etc. Interação com os mercadores, o que também não necessariamente é com os mercadores, porque você pode vender isso daqui para players, o que geram transações. Então, uma circulação de capital dentro do jogo, que tem implicações para próprio money trading. Porque pensa, se você tem inflação na in-game currency, na EGC, se você tem inflação na EGC, tu vai gerar inflação também no dinheiro na vida real. Não no sentido de, por exemplo, gerar inflação no real. A inflação na in-game currency vai fazer ela valer menos em reais. Então, se por exemplo, se 10kk valia, vamos supor que 50 reais, vamos supor que você tem uma depreciação do kk, fazendo esses 50 reais, 10kk valer 25.
por razões de inflação. O grande problema, diferente da vida real, é que o desenvolvedor ele pode mudar a dificuldade do jogo e pode gerar inflação crônica rapidamente. Então é diferente da vida real, porque a vida real, por exemplo, petróleo tu não cria do além. Tu não cria reservas de petróleo do além. Dentro de um jogo, se você tem um jogo que você minera petróleo, tu pode criar reservas do além. Então tu pode aumentar a oferta de mineração do nada por uma mudança no banco de dados do código do jogo. Então tu pode controlar níveis de inflação, taxa de inflação facilmente dentro do jogo, que gera inflações sintéticas, seria mais diferente da inflação na vida real em alguns aspectos, né? Então, basicamente isso. Então, acho que a coisa mais interessante é a depreciação, né? Você deveria ter ou não depreciação dentro dos jogos. E é uma questão para alguém discutir, né? Bom, eu vou apagar agora e a gente vai continuar falando sobre outra questão nesse contexto. Bom, outra coisa que você vai ter. Deixa eu pegar aqui. É a relação de bots, né? Então você vai ter. O próprio Bolsonaro vai falar. Você tem bots. Os bots, eles são capazes de aumentar a produção de N coisas no jogo, só que de forma exógena. Então isso aqui é de exógeno. Então você aumenta a produção e você aumenta também a quantidade de itens no jogo. Isso aqui na verdade vai abaixar, vai aumentar os preços de N produtos finalizados. Então, essa forma de produção ela é exógena porque ela não é inerente ao jogo do ponto de vista real. Por exemplo, autoplay. Tem jogos mobile, por exemplo, o próprio Black Desert, que eu já joguei bastante. Tu tem autoplay. O Perfect World, por exemplo. Perfect World. Joguei bastante tempo, não lembro quanto é que level eu fui. Tem parcialmente autoplay, algumas partes. Mira, por exemplo, tem autoplay em algumas partes. Isso cria inflação. Por quê? Porque o autoplay basicamente joga sozinho. E aí você tem uma taxa de produção maior do que uma humana. Então é exógeno porque não é humano essa produção. Então, além de autoplay, tem autoquest. Autoquest. Que você faz as quests sozinho. Tem forma de detectar isso aqui, tá? Esse daqui eu tô falando de jogos que permitem isso. Que dentro do jogo já tem isso. É diferente quando é algo tipo que o jogo não permite, porque alguns jogos permitem. Você tem diminuição de dificuldade em hunts. Nos Lions, por exemplo, em Daracha, no Tibia, aconteceu isso. Então, Lions, Daracha. E isso gerou inflação do caramba, porque por mais que sejam uns monstros facinho, os caras matavam em horda e ganhavam dinheiro pra caramba em Daracha no jogo. E também coisas pay to win também. Porque um jogo pay to win é basicamente um jogo que você paga pra ter itens. Isso aumenta a taxa de, não de produção, mas de itens na economia. O que aumenta o preço. E normalmente, por isso que a tendência agora é você ir pra mais cosméticos, né? Quando você tem um jogo tipo League of Legends da vida com itens cosméticos apenas, tu tira essa noção pay to win que acaba gerando inflação eventualmente, né? Por razões óbvias, né? Então, quais são os remédios para a inflação nesse contexto? Então, como que se resolve a inflação na prática? Tem um livro do Rothbard, né? Que é tipo o remédio para a inflação, né? A cura, né? The Cure for Inflation, alguma coisa assim. É pequenininho. Quais são os remédios para a inflação? Produção endógena, que é sem autoplay, sem autocache. Então você tira o autoplay, tira o autocache. Então produção endógena. Então o player é obrigado a
passar tempo na hunt, sem macro, sem coisa do tipo, sem autoplay, ou sem uso de bots sendo proibidos, né? Porque gera inflação. Não tem como, você vai gerar inflação. Isso é ruim pro jogo pra quem faz good farming. Sem pay to win, porque isso gera maior oferta de itens no jogo. Pay to win assim, tem jogos que fazem um pay to win mais simples, né? Que você não fica forte, né? Mas é melhor você colocar isso aqui por cosmético, né? Quando você coloca só. Tipo, o League of Legends fez seu jogo, seu profit, seu lucro, só com itens cosméticos, né? Tipo, tipo, o único jogo que eu gastei na minha vida com itens no jogo, online, um jogo de graça, foi League of Legends, porque é realmente legal você ter as skins. Por incrível que pareça, cosméticos às vezes vendem mais do que um jogo pay to win. Então, a empresa conseguir fazer isso bem, ela vai conseguir gerar lucro. Então, se for Fortnite, por exemplo, tu pode ser o melhor do mundo sem pagar um centavo. Então, isso que na minha opinião é legal. E se, assim, os jogadores aceitarem depreciação de itens. Então, os itens, eles quebram. Isso permite diminuir a quantidade de itens na economia. Eu vou colocar dessa forma, mas não precisa necessariamente. Você já diminui a oferta, né? Vou colocar commodities. Commodities são os itens no jogo. Tu reduz a oferta, supply de commodities. E isso gera menos no mercado, o que vai abaixar o preço. Não, na verdade, tu vai ter um preço mais controlável, né? Só que abaixou o preço, mas como a economia agora é endógena, né, a produção, tu tem mais oferta de capital. Menos oferta de capital, né? Então, a quantidade de dinheiro ela é menor numa economia endógena, embora o poder de compra é maior de itens finalizados. Esse PP é de Purchasing Power. Purchasing Power. Então, a money, dinheiro, money, é M. Então, a oferta de dinheiro é menor, só que por questões endógenas, né? Porque, obviamente, quando você tem autoplay, todas essas coisas, ou bots, tu aumenta a oferta de capital por razões óbvias, porque os caras produzem, os caras dormem, vão pro shopping, assistir filme e tá produzindo lá. Isso diminui o poder de compra da moeda, alterando também a... E isso aqui também, uma outra coisa que é importante, isso também, deixa eu só deixar assim pra quem quiser, isso também vai gerar, eventualmente, o menor valor da moeda em AMT. Então, menor além do poder de compra, o menor valor da moeda. Eu acho que eu vou pôr currency em RMT, em termos de compra de RMT. Então a moeda vai ter menos valor. Então, formas de produção exógena, autoplay, hunt simples, coisa do tipo, geram pay to win. Pay to win é totalmente exógeno, porque você tá basicamente pagando pra ter tudo de graça, entre aspas, sem esforço. Então, é exógeno. Qualquer forma de produção sem esforço nenhum, assim, sem fazer nada, só uma transação, na minha opinião, exógena. Então, outro ponto é que todas as questões da escola austríaca estão aqui nesse ambiente, né? Por exemplo, tu tem aqui, por exemplo, utilidade marginal, utilidade marginal, decrescente também. Tu tem preferência temporal e tu tem também utilidade subjetiva. Então todas as regras da economia tradicional, elas funcionam aqui. Utilidade subjetiva. Então utilidade marginal significa que, por exemplo, um item particular, quando você tem um aumento da oferta dele, por exemplo, de, sei lá, uma espada, uma Fire Sword no time, quando você tem um aumento de oferta dele, o preço diminui. Porque
É que nem chocolate, utilidade marginal. Eu gosto de chocolate, mas se eu tiver muito chocolate, se você me dá 5 chocolates agora, barras, eu vou falar, cara, eu gosto de chocolate, mas acho que eu quero só 4. Então, dependendo das preferências das pessoas, a preferência temporal das pessoas de chocolate, a não ser que a pessoa queira vender, né? Ela não vai querer muitos. Eu não quero, por exemplo, jogar, mesmo que sendo um Kinetic, ter 500 Fire Sword. Eu vou vender o resto, vou jogar no chão, sei lá. Porque é inútil pra mim. Então, você tem a utilidade marginal, você tem preferência temporal por itens em dados momentos. Por exemplo, você tem preferência temporal em tempos de guerra no Tibia por Blessing, acho que é Blessing, né? E pra você não perder itens quando morrer. Ou a All antigamente, né? Que era tipo um colarzinho rosa. Que tu pagava lá 10k, por exemplo. Tem ainda em OTS, né? Tu paga, vamos por 10k pra você quando não morrer não perder os itens. Só que numa guerra, como você morre toda hora, tu tem que comprar muito desses aqui. Muita Blessing, né? Nesse caso, atualmente. Isso tem utilidade objetiva, então o valor dos itens é determinado pelo mercado. E vendo que os players, assim, pensam naquele item. Por exemplo, um Ferumbras Red, que é um item extremamente escasso, é um por servidor no Tibia. Ele tem um preço que ele é simbólico, né? Ele é simbólico no sentido que você não tem um preço fixo, né? Você pode comparar com outros servidores, mas no fim é um preço que é determinado pelo comprador e vendedor. Então, como na vida real. Então é uma forma diferente. Então, esse é um ponto muito interessante, muito importante em relação a isso, né? Então, os jogadores produzem, vendem no marketing e pegam o excedente como lucro. Então, você tem aqui, vou colocar em preto. Você tem produção de jogadores, parte 1. Na parte 2, então você foi na Hunt, pegou um monte de KK, porque você fez 500 KK na Hunt do time. Aí agora você quer usar parte, né? Tu vai vender. Vamos supor que parte você poupa do que você vendeu para NPC. Você vai vender para NPC. Parte disso aí você vai para poupança, né? Normal, isso daqui todo mundo faz. Poupança. Parte vai para custos futuros. Então você vai comprar poções, custo futuro. Então tu quer, por exemplo, caçar daqui a 3 dias. Tu já compra já os poções, lança, depende aí do personagem que você tá. Então tu tem poupança, já compra já poções, coisa do tipo, o que é um custo. E o resto você pode vender itens, commodities que você pode vender também para players, né? Então a parte 3 você pode vender para players. E por fim, tu pode no fim gerar um lucro excedente através disso, né? Então na parte 4 você tem um lucro que você quer sempre aumentar disso, né? Só que em tudo isso daqui a gente vê a mesma questão de Hotbar, né? Tu tem capital. Eu vou colocar em símbolo, tá? Capital K, trabalho W e T de tempo. Então você tem capital, trabalho e tempo. Então o tempo que você emprega no jogo vai fazer você produzir mais e obviamente se você tem conhecimento, né? Porque no fim você tem que ter know-how também no joguinho online. Se você não tem know-how onde caçar, como mecânica, coisa do tipo, tu vai morrer, tu vai ter que voltar tudo de novo. Enfim, tu vai perder lucro, porque tempo é uma das coisas mais importantes na produção. Então, tu tem que ter capital, tu tem que comprar, você tem um custo pra você ir numa hunt mais pesada. Às vezes tu vai ter que pedir prestado pra um amigo, sei lá, pagar em com dinheiro do dinheiro real pra você ter os bagulho. Tu tem que operar nesse contexto, né? De repente tá numa party, ter amigo aí pra você jogar junto, numa hunt mais difícil, e tempo pra você empregar nisso, né? Se você ficar 1 hora, você vai produzir tanto. Se você ficar 8 horas por dia, você produz tanto. E isso gera uma recompensa maior, se você for bom, né? Em relação à conversão disso para real money trading, para reais, por exemplo. Como é em dólar, em euro, na verdade, no Tibia, você tem um ganho muito maior do que pela depreciação do real em relação a outras moedas. Então, se no RuneScape, por exemplo, tu ganha em dólar. Na Venezuela tinha um cara, por exemplo, que ele ganhava em dólar no RuneScape, convertia para criptomoeda, e o cara vivia dessa forma na crise bancária da Venezuela. Então, isso daí foi notícia, né? Numa site gringo.
Então tu tem esse sistema de produção, então tu produz, vende para NPC e depois para player, tem poupança, custo para outras rentes futuras, vende e você tem um lucro que você vai guardando ao longo do tempo para coisas, usos pessoais no jogo, para conversão para real money trade. Então isso é diferente da parte prática, né? A parte prática é mais complexo, né? Se você for no Tibia Emprego e outros caras que falam sobre isso, quando você vai para a parte prática, World of Warcraft da vida ou Final Fantasy XIV, é mais complexo, nível online, para você fazer real money trade, né? Então a pessoa tem que ter conhecimento já há uns anos, talvez, ou meses, com alguém que consegue ensinar isso bem pra ele. No fim, tudo depende da curva de aprendizado para quem know-how da pessoa, né? Então a pessoa de repente nunca jogou Tibia, tem uma pessoa boa pra ensinar, que sabe tudo, a pessoa consegue. Então é uma questão de emprego, de capital, porque você precisa ter um PC, você precisa ter internet, você precisa ter como se sustentar até você gerar lucro através desse jogo. Então você tem que ter capital, trabalho e tempo. Então essa é a forma de formação de capital na vida real e também em jogos online, né? Então é isso, até o próximo episódio.